So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 108 do Box Box Box, o original. Eu sou Francisco Zotto e estou acompanhado hoje por Marcelo da Cruz. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É um membro fundador do Zebra Alta. Tava lá quando era tudo mato. E Rodrigo Dias. E aí, pessoal, tudo tranquilinho? O Rodrigo já participou com a gente lá no Zebra Alta, mas é do Push to Cast, né? É, isso, mas a gente deixa pra falar isso depois. E hoje vamos mergulhar no universo dos jogos de videogame da Fórmula 1, todas as emoções de vencer uma corrida multiplayer, contratar piloto pro My Team e bagunçar todo o grid, e no meu caso, limpar o volante que tá pegando POC, né? Tu tem pelo menos um volante, né, cara? Não adianta ter e não usar? Aceitamos. O meu tá aqui embaixo, não sei se eu gravo jogando, ou se eu jogo gravando. O Marcelo costumava gravar o Zebra jogando, né? Jogando, Mas não era da época do volante, não. Era com controle mesmo. Não era com... Quando ele pegava uma Zebra alta, ele xingava o programa, né? Aí vamos pra pauta. Bom, pessoal, então para começar, eu acho que a gente poderia dar um panorama para quem não está acostumado a jogar joguinhos de videogame. Eu convidei vocês a participar hoje justamente porque vocês são pessoas que costumam jogar, inclusive mais do que eu. Então fala aí o que vocês jogam, o que vocês estão acostumados qual plataforma, qual jogo... Vamos lá, dá um panorama de vocês. O que vocês gostam? Vamos falar de Enduro do Atari também? Claro! Foi lá que eu comecei. Cara, pra mim, assim, eu sou bem eclético com o jogo, eu só não consigo curtir aquele gênero Souls que o pessoal fala, né? Que é aqueles jogos difíceis pra caramba pra você morrer mesmo. Então qualquer coisa eu curto, assim, aventura, exploração, mundo aberto, plataforma. E meu interesse, assim, por jogo de esporte é bem recente, assim, de corrida principalmente. A não ser que você exclua o Mario Kart, né? O Mario Kart é a vida toda ali jogando e tal. Mas pra viciar mesmo, assim, foi justo ali na época do Zebra Alta ali, imagino que grande parte por conta de vocês mesmo, para despertar o interesse ali de jogar a corrida e de voltar a acompanhar as corridas. Então, na época você jogava o Zebra Alta de 2021 como o Box 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 e você jogava o Fórmula 1 2020, imagino. O 2020, porque daí na época tinha no Game Pass que eu assinava, mas depois eu comprei. E para vocês terem uma noção, quando eu vejo o meu perfil da Steam aqui, eu ordeno jogos por tempo de jogo, o maior deles até a época era o Team Fortress, que era um jogo da Valve, né? Com 369 horas, só que assim, eu jogava desde 2010. E parei de jogar lá para 2015. O Fórmula 1 2020, eu tenho 552 horas. Caramba! E eu parei de jogar em 2021, mais ou menos, né? Alguém viciou, hein? Foi viciante. Eu fui até olhar, eu tenho 181 horas no Fórmula 1 2021. Foi uma época, como eu falei, eu jogava no controle, então era mais fácil, assim, qualquer tempinho livre que a gente tinha ali, pegava o controle e dava uma corridinha ali e pronto, né? O 21 tá chegando perto ali, que eu joguei menos, foi 260, e o 22 é o menor ali, 106 horas. Mas é porque daí a gente... casa, tem outras obrigações, né? Volta a trabalhar presencial, tem que trabalhar, exato. A parte de trabalhar atrapalha um pouco, né? E fora que talvez a gente vá abordar isso, mas tem muito da repetição também, né? Então, se não entra circuito novo ou coisa assim, né? Acaba enjoando um pouquinho. E Rodrigo, o que você joga? O que você gosta? Eu não sou tão eclético assim, mas porque eu gosto muito de jogos de esportes. Eu lembro que quando eu tinha o Master System e o Super Nintendo, eu adorava aquele California Games. Ah, que tinha vôlei, tinha bicicleta. Tinha vôlei, tinha bicicleta.
bicicleta, tinha surf, tinha patinação, tinha um monte, assim. O pessoal andando de roller no calçadão ali. Como eu sempre fui um cara muito apaixonado por corridas, então sempre fui muito do foco das corridas. Além do enduro, eu lembro do Rock'n'Roll Racing, do Mario Kart, lógico. Aliás, o Rock'n'Roll Racing foi ali que eu descobri muitas músicas bacanas de rock. Né? Born to be Wild lá em 8 bits. Né? Também sou da época muito do Grand Prix 2 da Microprose, que foi quando o meu pai e minha mãe compraram um computador. Ele já veio junto com o computador e era um computador para toda a família, então era uma briga desgraçada para poder jogar. Assim. Mas também eu gostava muito assim, de jogos de vôlei, jogos de tênis, jogos de futebol, FIFA, essas coisas. Mas eu também gosto um pouco mais de jogos no estilo Resident Evil, Silent Hill, né? Eu tenho até um aqui do Mad Max que eu acho bacana, Tomb Raider. Só que às vezes cansa, sabe? Então eu volto pros jogos de corrida, que é onde eu gosto. Apesar do meu volante ter estragado, eu não ter conseguido peças de reposição, porque era de uma marca, digamos assim, não muito boa. Eu gosto muito de simuladores. Joguei muito o NASCAR Racing 2002, 2003, o NASCAR 4. Mas NASCAR é só virar para um lado, né? É só acelerar e virar. É só virar para um lado ali. Não. Por isso que estragou o volante, ficava virado só Eu tenho jogado o NASCAR Heat, que é uma porcaria, assim, mas é bem arcadão, assim. Ele está na minha listinha da Steam há décadas lá, eu nunca baixei. Ele é bom, assim, eu tenho o 4 e o 5. Eles são interessantes porque tu consegue criar ali o modo carreira, que daí tu consegue ter pilotos rivais e tal. Só que assim, pra quem quer uma simulação, ele não é o ideal. De simulador mesmo, eu jogo o Race Room por duas coisas. Uma porque ele não é muito tão pesado assim em algumas questões quanto o iRacing. E outra coisa, ele é muito mais barato que o iRacing. É importante. O Race Room, por exemplo, tu baixa ele e ele vem com um pacote básico que tu joga de graça. Lógico que tu não tem nada pra jogar ali no multiplayer, mas tu consegue jogar, treinar de graça. Depois, e os pacotes ali que tu compra, os conteúdos que tu compra, eles são razoavelmente baratos em relação ao iRacing. E já o iRacing tem um modelo que eu não concordo, que é o modelo de assinatura. Que tu tem que pagar uma assinatura que fica, sei lá, quanto que é por ano, né? Mas tu paga ali a assinatura, vem um pacote básico, e daí se tu quer adicionar novos conteúdos, eles cobram o olho da cara ainda pelos conteúdos. Mas é o que a galera aqui no Brasil, acho que principalmente na América do Norte, gosta bastante. Eu também sou contra esses jogos com assinatura, porque eu acho melhor, se for pra fazer uma assinatura, que faça assinatura do Box pra apoiar a gente lá no Apoia-se, como faz nossos apoiadores, os Smooth Operator. Agradecemos eles de coração. E também como os nominais, o Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e o Diogo Moreira. Mas só uma coisinha, só pra dizer assim, tá bom que eu não sou um dos nomináveis, tá? Ah, sim. É verdade, você é apoiador, é verdade. Eu sou apoiador, eu sou um Smooth Operator. Que nós agradecemos de coração, sempre. Eu não canto tão bem quanto a Juliana, porque teve um episódio que ela cantou na abertura, o Smooth Operator, foi fenomenal, né? Mas, bem, deixa aqui o meu nome pra ficar registrado. Boa, aí ó, consegui um agradecimento pessoal. Que eu mesmo fiz pra mim. Bom, mas é só isso, entrar lá no Apoia-se, tem nas nossas redes sociais, você pode entrar, escolher qual mais te agrada, e você pode fazer parte do nosso grupo especial do WhatsApp para os apoiadores. Lá temos informações exclusivas, temos gráficos e análises das corridas, conteúdo exclusivo. Mas voltando aos jogos de Fórmula 1, eu fiz uma breve pesquisa para saber onde a Fórmula 1 começou nos jogos. E eu descobri que em 79 já tinha um arcade, né, um fliperama, com o Mônaco GP. 79? Eu não imaginava que ia ter um negócio tão antigo, né? Essa série do Mônaco GP teve 3 jogos, o último deles em 92, que era o Ayrton Senna Super Mônaco GP. Nossa! E esse eu joguei, porque esse tinha pra Super Nintendo. Porque foi numa época onde existiam vários jogos de pilotos. Então você tinha Antes da gente gravar, ainda eu tava conversando com o Marcelo, e ele lembrou de um jogo que era do Ayrton Senna, que era um mod do Nigel Mansell. Do Mansell. Sim, tinha o do Mansell, se não me engano, tinha o do Jean Alesi também. Era Nigel Mansell World Prix, alguma coisa assim. Só que eu conhecia pelo jogo do Senna.
A Fórmula 1 foi meu primeiro contato com a pirataria, porque era uma baita, eu alugava na locadora, né, e era uma baita modificação do jogo do Mansell, né, ele trocava a luvinha dele, que era azul por vermelha, e era isso. Tinha umas telas... Mas já era grande coisa, né? Era o Bomba Pet. Era tipo o Bomba Pet, cara, era isso. É igual quando você não joga com o Ronaldinho, você joga com o Alejo, né? Aí tem o Ayrton Senna. Eu não vi Pelé, mas vi Alejo, cara, viu? Mas agora tu tá falando isso, a Fórmula 1, a Microprose, ela nunca conseguia a autorização do Jacques Villeneuve, pelo que eu entendi, pros jogos. Então teve um jogo que eu gosto muito de manager, né? Tanto até nos jogos de futebol eu gostava dessa coisa de estratégia. E eles tinham um jogo Grand Prix World. E na Williams, no lugar do Jacques Villeneuve, tinha o John Newhouse. Jacques Villeneuve. Então tinha o João Casanova, né? Muito bom, cara. Muito bom. E daí depois também teve um outro, acho que foi no Grand Prix 3 e Grand Prix 4 ali, onde tinha o Jacques Villeneuve, vinha o John Newhouse. Então pra gente ver como são essas coisas assim, até que vem, né? E a próxima vez que eu for montar um piloto no Fórmula 1, vou pôr o John Newhouse. João Casanova. Mas isso de ter jogos com nome de piloto, tinham vários nos anos 90. Por exemplo, vocês lembram do Satoru Nakajima? Sim. Eu já não lembrava muito, só pelo nome, né? Eu não lembro dele porque ele ficou na Fórmula 1 por um curto período de tempo, né? Foi ali no início dos anos 90. Mas ele tem uma série de jogos que é o Satoru Nakajima F1 Hero. Nossa. Ele nunca foi herói de nada, mas ele tem um jogo. Mas o que tu espera? Eu lembro que eu tinha um jogo, acho que era até pro Master System, que era do Aguri Suzuki. Olá. O nome do jogo. Sim, é verdade. Super Aguri. Que depois virou o nome da equipe dele, que também era Super Aguri. Da onde que os japoneses... Desculpa a todos os japoneses, mas tu tava falando agora assim, do Nakajima, do herói, não sei o que. Hero lá. E daí tu tem o Super Aguri. Mas pelo menos o Aguri teve equipe no Fórmula 1 lá, o Super Aguri. Depois ainda você dá uma passada de pano, né? Mas o Nakajima... Mais ou menos. Mas a gente falou do Enduro. Eu joguei muito Enduro quando era criança, mas muito mesmo. O jogo sem fim, né? Jogo sem fim. Você jogou até acabar, né? Tentou, né? Pelo menos. Até estragar o videogame, eu acho. Né? Mas eu não era tão bom assim, eu batia, eu perdi. Esse é um fato, eu nunca fui bom em jogo nenhum de corrida. Mas teve um jogo específico de Fórmula 1 no Atari, naquela época de 82 até 83, que era o Pole Position, que nunca nem vi aqui no Brasil. Não, mas já ouvi falar, já. Já? Tinha alguns Pole Positions, mas eu nunca vi do Atari, então, sei lá. E aí, entre 88 e 93, teve uma certa pegada de arcade também, né, dos fliperama. Não sei se vocês lembram, na infância de vocês tinha isso, principalmente era na praia, você ia numa loja onde só tinha fliperama? Sim. E tinha um de Fórmula 1, mas eu gostava do Crazy User. Esse tem até hoje, né? Eu vi uma cidade vizinha aqui. Inclusive tem foto minha jogando ainda. Olha essa. E depois tinha o Crazy e o World, né? E que tinha uma versão pra 64 também, eu joguei bastante. A 64, não passei pelo 64. Eu pulei direto. E ainda, aí, já em final dos anos 90 e 2000, começou os jogos de computador, né? Foi lá em 99 que saiu o primeiro Official Formula 1 Racing, que era para computador, que eu também não vi. Vocês chegaram a pegar no início dos anos 2000 o jogo de computador? O Rodrigo falou que pegou, né? Eu joguei antes. Antes? Eu joguei antes. Eu acho que em 99 surgiu o primeiro jogo com o nome Fórmula 1. Isso. Com o nome. Mas, como eu falei, tinha o Grand Prix, a série Grand Prix, que a primeira vez que eu joguei foi em 94 ou 95, porque eu já sou velhinho, tá? Então, assim, ele era bem game, assim, apesar de tu poder jogar com volante, uma galera cresceu jogando com teclado. Então era um negócio muito de louco, que tu apertava o A pra acelerar, o Z pra frear, e tu apertava o ponto pra virar à direita e o vírgula pra virar à esquerda. Então era isso o jogo. E daí tu tinha as assistências e tu tirava as assistências e tal. Então eu acho que a galera cresceu com os dedos assim grossos, o indicador e o dedo médio tão fortes de tanto jogar no teclado. E o Grand Prix
3, se não me engano, foi no final dos anos 90, eu acho que ali por 99, 2000 que surgiu esse jogo. Então, assim, foi 96, eu acho. Foi 96 que eu peguei o Grand Prix 2. Mas, assim, ele já tinha o jogo e era o Grand Prix 2, porque a Microprose já tinha feito, eu acho que em 91 também, um jogo Grand Prix, mas eu peguei ali por 96. Mas o jogo oficial da Fórmula 1 é o mesmo, eu acho que é esse aí que você estava falando. 99. É engraçado a gente falar hoje, né, desses jogos mais antigos, porque na época, quando a gente, mesmo o Enduro, que a gente sabe que é só quadradinho, era realista, você vivia aquilo, você estava pilotando um carro de Fórmula 1, tá ligado? E hoje você olha, é horrível. Uma coisa que eu achava legal, principalmente nesse do Senna, do mod, que era do Mansell, que a gente falou, é que o desenho, né, o gráfico, ele parecia meio que naquele esquema do Mortal Kombat, que tinha, que era tipo os movimentos da pessoa que gravava e tinha o desenho era por como cima. se fosse uma foto, né? Era como se fosse uma foto. Mais... Tem um nome dessa técnica que eu não vou lembrar agora. É sprite realista, né? Alguma coisa rotoscopia, assim. Né? Coisa tipo assim. Né? Rotoscopia é pra animação, mas é dentro da... rotoscopia foi o que fizeram com o Príncipe da Pérsia, né? Que a caixa do Senna, a gente achou a arte, né? É com a fonte do Príncipe da Pérsia, né? Tá escrito Ayrton Senna. Bom, aí já no início dos anos 2000, a gente teve, na verdade já na metade dos anos 90, né? A Sony teve uma série da Fórmula 1 que foi pra PlayStation, que tinha pra computador e pra PlayStation, e pegou até 2006. Mas aí isso já entra mais ou menos na linha do que a gente provavelmente vai passar mais tempo conversando aqui, que é os jogos da EA. Codemaster, depois EA, e meio que os dois, né? Aquele lá do EA Sports. Cara, deixa eu só trazer um negócio aqui que eu vi no YouTube agora. Eu tinha... No 64, a pirataria continuava, né? Tinha mais? Tinha uma versão japonesa da Fórmula 1 que a gente tinha, e eu achei aqui. E, cara, assim, era igual aquele negócio de Alejo mesmo, sabe? Porque, assim, pra não usar o nome, aí eu tô vendo a lista dos pilotos aqui da época, né? Aí você tem eles geralmente invertiam a letra do sobrenome pela primeira letra do nome. Então, boa. Você tinha o I. Irvine, em vez de um E. Irvine, né? Você tinha o C. Dulthard, né? Pra não ser o David Aí os dois melhores aqui, ó. S. Mihumacher e o B. Rubichello. Sensacional, cara. Aí vou criar um nome, Equipe Rubichello. Aí você tem os outros, H. Mickney, V. Jaleneve. Em vez de ser Damon Hill, é H. Dill, B. Gerger. É muito bom, cara. Isso aqui é... O Rubichello na Ferrari, né? Mas é que tá, será que a Ferrari faz boas estratégias? Nessa realidade, sim. Bom, mas até agora eu não sei quando foi Codemasters e quando foi a EA, porque a EA comprou a Codemasters em 2021, certo? Mas antes já existiam jogos da EA, por exemplo, tinha um F1 Manager em 2000 que era da EA. Então eu não sei até onde é a EA e onde é Codemasters, mas é tudo meio bom. Teve uma época que ela perdeu a licença, até porque eu lembro que o meu pai tinha um jogo de Play 2 e aí já era oficial, não tinha Rubichello aqui. Era uma campanha legal, até porque ele pegava 99 a 2002. Era um challenge, assim. Então você tinha 4 anos de corrida. Então tinha a troca dos pilotos, aí mudança de uma pista ou outra. Então você tinha a Hockenheim antiga e a Hockenheim já com aquele braço, assim, né, ali pra 2002. Era bem legal de jogar. E era EA. Eu acho que foi pra 2002, 2003. Eu acho que ali pra 2006, 2007 que eles devem ter perdido a licença. Foi pra outros ali antes de ir pro Codemaster. Eu lembro de alguns jogos ali daquela época. Mas aí já não joguei mais.
começou a ficar muito mais simulador, né, do que você ser casual, assim, pra você simplesmente, eu só quero pegar e correr, né? Ele exigia mais do que um controle, né? Já começou a exigir mais um volante, alguma coisa assim. Né? E não só isso, né? Você tinha que ter conhecimento de downforce, de abertura de asa, pra ter tudo aqueles acertos, né, certinhos ali pra jogar. Imagina a Polita nesses jogos, cara. Porra. Pô, ela ia se dar muito bem se tiver paciência, porque eu tento fazer os setups e eu não tenho paciência. Não. Nos de hoje, assim, quem baixa da Steam dá pra você pegar da oficina da Steam, né? O pessoal salva os melhores setups. Ela poderia ganhar uma graninha ali fazendo os setups e vendendo, né? Setup, né? Bem dessa. Politaps. Fica a dica aí, cara. Mas assim, agora, e realmente, isso foi progredindo a um ponto que começou a ficar meio complexo, assim, os jogos. Eu lembro que o primeiro jogo de Fórmula 1 desses novos que eu joguei foi o Fórmula 1 2010, quando tinha o Xbox 360. Que tava em promoção o jogo, eu falei, e isso já era 2012, e aí eu vi em promoção 2010, falei, vou comprar, e eu não consegui jogar, eu levei um tempão, porque tava no controle, né, eu fiquei jogando até horas da noite, e foi uma merda, assim, cheguei no trabalho no dia seguinte, daí meu amigo falou, você tá com a cara de sono, fiquei jogando o jogo da Fórmula 1, não sei o quê, e eu não conseguia jogar, eu fui mal, isso é uma merda, isso é ruim, traz aqui que eu vou jogar. Aí o que aconteceu? Emprestei pra ele jogou, devolveu no dia seguinte. É difícil. Tinha que acertar, né, o setup, tudo certinho e tirar, ou colocar assistência, né. Mas é que assim, se vocês forem ver, tá falando desses jogos, isso aí de fazer os acertos do setup e tal, já tinha no Grand Prix 2. A gente já... Tanto que vinha o manual, e não era um manualzinho com 2 páginas, era um livro, que inclusive dizia como é que tu tinha que pegar a tangência, como é que tu tinha que colocar as asas e tal. Só que lógico, era um jogo tão imperfeito que se tu quisesse fazer uma corrida muito boa, era só tu colocar a asa traseira em 1, ou seja, deixava lá o DRS ativado, e matava todo mundo, sabe? Mas já se tinha naquela época uma questão de acerto, de que tu tinha que, pelo menos na asa da frente, tu tinha que mudar alguma coisa, mudar um pouquinho o balanço do freio, já se tinha, não era tão pegado como é hoje, né? Então foi feito mais uma evolução, assim, no sentido. Só fazer um adendo aqui, porque eu tô morrendo de rir internamente, tá? Naquele jogo tem também o V Verstappen e o F Gizikela, tá? Vocês já viram como é que ficaria hoje? O V Verstappen. O V Verstappen e tem o Gussel. O Hamilton. O Hamilton. O Eddie Loris. Mas o problema nesses jogos era isso, de você chegar e ter o costume de chegar, ligar o game, sair apertando, acelerar e frear. E às vezes não é bem assim, você tem umas... Era mais casual, né? Era mais tranquilo, né? Sim. E aí começou também a onda do modo carreira. Não sei se... Eu acho muito legal você pegar o modo carreira, montar teu bonecão lá, né? E tentar fazer você ser o campeão da Fórmula 1, porque, convenhamos, pra gente é impossível correr na Fórmula 1, né? E então, o mais perto que a gente chega é montar uma possível aproximação da tua cara num jogo e sentar o pé. Só que... Talvez na Fórmula X e que ela você consiga, né? Talvez consiga ser campeão. Mas tem o modo carreira de você comandar um piloto e tem o que você pode montar teu bonecão, né? E isso me lembra de que eu e o Marcelo temos uma campanha no 21, né? Tá 21, lá. Que a gente falou, vamos fazer justiça ao Williams, e daí a gente entrou como 2 pilotos iniciantes da Williams, né? E tem um problema grave que é assim, o Marcelo tem 500 horas de jogo e eu tinha 100 no máximo. Eu lembro muito bem de um treino que a gente fez no Canadá, e eu peguei P2 e você a pole, não foi? E eu fiquei na primeira curva. Não lembro. Você estava no nível fácil, né? Sim. Então, aí é duro, porque ele joga no nível tipo de A68, 70 e eu tô no 90, então é aquela discrepância, né? Eu tô no time Isoto.
É como se ele fosse o Verstappen, tá ligado? E Nossa eu sou senhora. o De Vries. Também. Não, mas cara, quem vê também, né? Mas eu jogo com assistência de freio, por exemplo, eu não tenho paciência também pra ficar dosando ali a freada e jogo com o ABS ligado ali, né? Sim. Controle de tração e tudo mais. Porque no fim do dia a gente só quer sentar e dar uma viradinha ali no volante e tal, né? Trocar marcha e tal. Eu não acostumei com nenhuma tomada de curva. Jogar os adversários, pegar na copse ali, vou dar uma de Hamilton no Verstappen. Quem reclama disso é o Vicente também, outro cofundador do Zebra Alta, que uma vez a gente tava jogando em Baku, e eu dei uma cortada de curva, que eu taquei ele no muro de 1 grau, cara, ele ficou puto comigo, com razão, mas eu tomei a punição e ganhei a corrida. Aqueles vídeos que às vezes a gente vê nos reels, assim, de Instagram, de Fórmula 1, tipo, o que aconteceu aqui? Aí tá a câmera on board e do nada vem um carro na horizontal, assim, cruzando você, né? Era assim nossas corridas, era mais ou menos isso. Bem nesse estilo mesmo. Devia ser divertida, era assim, é um Carmageddon da Fórmula 1. Da Fórmula 1, bem Caraca. isso. Os outros já jogou o Carmageddon. Eu joguei pra caralho isso, bem quando era proibido, que todo mundo falava que não podia jogar, eu joguei muito. Sim. Eu também joguei o Destruction Derby. Destruction Derby também, Destruction Derby era muito da hora. Mas vamos voltar à Fórmula 1. Vamos voltar à Fórmula 1. Bom, falamos do modo carreira, tem o modo multiplayer online, que a gente falou já de ter campanhas, né, multiplayer também, mas as corridas multiplayer online são impossíveis de jogar, convenhamos. Depende, se a gente faz um lobby só nosso, aí é de boa. Não, porque tu vai jogar nas oficiais, é só o ZT, né? É só o ZT. Eu tenho o Fórmula 1 2019, 2020, se não me engano, e o 2021. 2022 eu acho que eu não comprei. Cara, eu vou lá e é corrida de 20 minutos, eu tô tomando 2 voltas, porque os caras são ET. Não tem sabe como. Que eu me sinto Logan Sargent. Uma mistura de Sargent com De Vries. Pô, você tá bem, porque eu penso, eu sou mais o Mazepin, meu. Não, cara, pior que o Mazepin ninguém tem. É que teve uma corrida uma vez, do My Team, que eu tava fazendo, em Singapura, que eu fui desclassificado porque eu não alcancei o safety car. Caramba. Tava chovendo em Singapura, eu não conseguia, cara. O carro ia de lado em toda a curva, eu não sei que merda tava acontecendo, daí eu desisti. É que esse, a partir do 20, né, introduziram o modo My Team, né, que você é a 11ª equipe, né, no grid, né, então aí você pode criar meio que vai ser ali o filme do Brad Pitt, não é? Ele vai entrar como uma 11ª equipe ali, né? Finalmente vai ter uma 11ª equipe, né? Mas assim, vocês estavam falando do modo carreira, eu gostava muito do 2019, do Fórmula 1 2019, porque tu tem aquele modo carreira em que tu tem um adversário, tu tem um rival, tem o Devon Butler. O Breaking Point. No modo história, né? Mas assim, no 2019, o modo carreira é só essa história. Tu já entra, tu tem que jogar na Fórmula 2 pra depois ir pra uma Fórmula 1 e tá lá o Devon Butler sempre te enchendo o saco. Agora ele voltou, né, no 2023 e tá de volta. Ele volta 2023. E aí ele volta com uma equipe. Ele volta com uma equipe e ele tá ficando surdo. Aí eu já não vi a história, não assisti. Porque eu vi um pessoal jogando, que daí no modo história tem todos uns... Eles criaram umas histórias bem bacanas, assim. Tem ele e tem a irmã dele. E daí ele tem um problema que coloca umas histórias ali que no meio da corrida ele não tá ouvindo o que a equipe tá falando, meio Charles Leclerc com a Ferrari, sabe? Ele fala uma coisa e ele entende outra. Como se o problema fosse o Leclerc, né? Só que daí ele tem um problema de saúde que é problema no ouvido, o Devon Butler. Ele tem a irmã dele que sempre foi rejeitada, digamos assim, entre aspas, né? Sempre ficou em segundo plano porque ela gostava de correr, mas o pai sempre bancava o Devon Butler e daí ela vai atrás pra ela ser a piloto. Então tipo já é uma história... Carros 3, então. Deve ser, eu não vi Carros 3, mas eu sei que é uma história mais história mesmo, sabe? Mas é interessante, é uma história legal, pelo menos, né? Uma coisa que eu achei bacana. Eu acho bem, assim, bizarro ter esses modos, assim, no Fórmula 1. É legal como eles conseguiram encontrar, assim. Tem uma que é a história mais elaborada no 21, que é aquele Breaking Point, né? Sim. Tem um ponto de frenagem também, mas não tem muita diferença do que você faz, assim, tipo, seu objetivo é, sei lá, alcançar o Pérez até a segunda volta, e se você não alcança, quando você termina a corrida, o videozinho é o mesmo, sabe? Então, parece que só
só atocharam ali, né? Esse já parece um pouco mais interessante, parece ser mais legal. É que às vezes parece que é só uma preguiça, né? Vindo da EA, né, não me surpreende. Porque os caras pegam e colocam uma coisa a mais. Esses tempos tava lá no Twitter os caras falando que já tem problema, eles corrigiram, entre aspas, um bug de que tu colocava desempenho igual nos carros, que daí tinha inclusive os mesmos desgastes de pneu. E daí parece que um piloto pegou alguns carros, né, e fez várias voltas com carros diferentes, e ele constatou que mesmo com desempenho igual, havia diferença no desgaste de pneus, e grandes, entendeu? Então, assim, parece que eles estão muito mais, que é aquela coisa assim, de vamos lançar o jogo e depois a gente mete um monte de patch pra corrigir. Pô, é porque a gente falava patch, né, cara? Um monte de patch pra corrigir, meio que esquema do Cyberpunk, né, que fez um jogo todo bugado, que teve que ser tirado das lojas depois. Então eu vejo muito disso, em que parece que eles, vamos criar uma história aqui, e daí vamos ver se ficou bom, e cobram R$400 por isso. Você falou isso, eu lembrei do No Man's Sky, eu acho que era esse o jogo. Nossa, o No Man's Sky é lendário, né, em questão de correções e tudo. Porra, eu comprei o jogo porque eu comprei, saiu o jogo e tal, eu tinha alguma coisa, eu comprei, falei, vamos ver, parece legal, e era uma merda, o jogo era horrível. E esse tempo atrás tava alguém falando, cara, esse jogo é muito bom, não sei o que, vocês estão doidos. Eu fui ver, os caras atualizaram tanto que é outro jogo agora. Finalmente saiu o jogo que se esperava, né, que se vendia e tal. Em 2013. Parece que esse Fórmula 1 23, ele teve uma aceitação melhor do que o 22. O 22 demorou um pouco mais pra estar um pouco mais, assim, mais enxuto, mais certinho, mais bonitinho e tal. O 22 é aquele lá que tu monta a tua casa e tu coloca os carros dentro e tal. Essas coisas que ninguém usa, sabe? Eles tiraram, por exemplo, carros clássicos, né, que você poderia correr. Tinha uma edição da Fórmula 1 que tinha circuito clássico, dava pra você correr em Brands Hatch, por exemplo, dessa época, assim. Então, eu poderia voltar. Ainda esses jogos aí, tipo, é tanto armazenamento, assim, e, tipo, você vai gastar com, decore sua casa, coloca um sofá diferente, coloca um Lamborghini ali na sala e tal. Ninguém usa. Você tem a chance de pilotar um carro de Fórmula 1, você vai querer mesmo pegar uma Lamborghini, um Porsche? Porra. Deixa pro Forza, né? É outro jogo, deixa pra lá. Isso foi bem mal visto, né? Não, e uma coisa assim que eu acho assim que eu entendo que eles queiram fazer isso, porque não adianta, é aquela coisa de vamos criar um outro jogo, mas às vezes dá vontade assim, faz que nem o pessoal que tem aí o Automobilista, que é um simulador que eu gosto, tem o iRacing, tem o Race Room, que é o que eu jogo também. Cara, faz conteúdo, entendeu? Tem a plataforma ali que tu vai atualizando ali pra corrigir os bugs, mas tu quer comprar um modo história, tá aqui, ó, modo história 2023, quer comprar tal, porque senão todo ano tu vai ficar lançando o jogo, e cara, são jogos pesados. Sim. São jogos caros também. Caros e pesados, 30 GB pra tu baixar, pera aí, cara, daqui a pouco eu vou ter um HD só de Fórmula 1. A edição simples tá quase custando R$400 pra um jogo que sai todo ano, é uma piada isso aí. Eu não compro. Eu mandei pro Vicente, eu falei, cara, chega a ofender, cara. Eles fazem isso porque tem gente que vai comprar. A mesma coisa o F1 Manager 2023. Cara, eu comprei o 22. Eles não fizeram sprint no 22. E daí agora no 23 eles fizeram com sprint. Só que daí eu vou ter que comprar o 23, sabe? Porque provavelmente vai ser uma melhoria do 22. Então todo ano eles vão estar fazendo um jogo novo. Não, cara, faz atualizações. Era bem mais fácil. E tem uma coisa que se perde nisso, que eu acho que seria muito legal se tivesse, e minha esperança, sei lá, quando eu fizer 100 anos, eles inventarem isso. Eu queria jogar temporadas antigas. Acho que seria muito legal de jogar todas as temporadas da Fórmula 1. Pra poder pegar a temporada de 50 com a Alfetta e poder pilotar ela num circuito, entendeu? Da época. Mas é que daí eu acho que entra muito na questão do licenciamento, né, cara? Sim. Tem essa questão. Mas se tu quer um jogo antigo, assim, que pega de temporadas antigas, ele pega a temporada de 1967, eu acho. Grand Prix Legends. Grand Prix Legends? Foi feito pela Sierra Papyrus. Ele é de 98, 99. Isso, 98, achei aqui. E tu até consegue fazer ele rodar hoje, sabe? Num computador atual. Ele tem umas manhinhas ali pra jogar. Só que, assim, primeiro, ele é um simulador. Ele é para volante. Só que tu pega aquelas baratinhas lá, sem aerofólio, sem nada, e tu compete com pilotos como o Graham Hill, né? Como o Bruce McLaren. Pega esses pilotos. E tu tem as pistas antigas. Tu tem ali a pista
pista de Imola que mais parece uma... Não tem aquele oval, né? Porque já não tinha mais oval naquela época, mas que parece aquela bota lá, que só tem as retas ali e pronto. Sim. Pega o Nürburgring lá com 21 quilômetros, é porrada. É um jogo muito bom. Com que eles perdem tempo inventando, isso poderia estar dentro de um jogo de Fórmula 1 hoje em dia, tranquilamente, sabe? Você segue o exemplo do Fisichella lá, você só muda os nomes, né? Mas você só deixa o chassi ali, ou coisa assim, né? Sim. E isso aí é legal, assim, a gente brinca no canto, esse é o Fisichella, mas aí tu imagina assim, vamos fazer um lá das antigas e tal, e vamos correr com o JF Manjo. Entendeu? Imagina que feio que vai ficar pra Fórmula 1 ter um jogo oficial e que tu tá jogando com Manjo. Sabe? Bruce McLaren, né? Por isso que eu acho que você falou da assinatura, né, que é meio ruim, mas por compra de serviço eu acho que funcionaria bacana, porque, sei lá, ainda de 22 para 23 a gente vai ter alguns circuitos novos, né? Ou a gente tem só, acho que só o Las Vegas, né, que tá entrando de novo aí, né? Qatar também, né? Mas é que não teve na época ali. O Qatar é do Fantasminha, né? Isso. Parece o Fantasminha lá, né? O emoji, né? Parece o emoji do Fantasminha. Aquele mesmo. Tá até interessante, até um motivo, tem essas pistas novas e tal, mas... Acho que teve atualização na Austrália também, não foi? E tirar a chicane da Espanha também. O 22 a Austrália já tá atualizado. É verdade. Mas tem um que, assim, é uma pista que a gente nunca viu no ao vivo, mas a gente correu muito no F1. Vietnã. É verdade. O famoso GP que nunca aconteceu. Ela acabou entrando no 20, né? Entrou no videogame, mas não na vida real. Nunca deu as caras. Mas... Ainda bem, né? Porque aquela pista é horrível. É difícil mesmo, cara. Eu odeio aquela pista. Mas assim, fora isso aí não tem muito que... Tá, até tem piloto novo, mas você não joga com ele, sabe? Andando pelo box ou coisa assim. Você joga com o carro, né? Eu vou fazer um comparativo aqui entre esses jogos da Fórmula 1 e os jogos do NASCAR Heat. O que me parece? O NASCAR Heat, ele parou de ser produzido porque a produtora que faz o NASCAR Heat é a mesma que faz o R-Factor, que daí fez um jogo de NASCAR, o NASCAR Ignition, que foi uma porcaria e tal. Tentou fazer um jogo de Fórmula Indy, mas daí não entregou a tempo. Enfim, acho que vai até falir. Tem o NASCAR Heat 2004, por exemplo, que tu não tem, por exemplo, a opção de treino, de sessão de treinos, mas tu tem um modo carreira. E daí pro ano de 2000, eles fizeram o NASCAR Heat 5, em que se tu vai ver, praticamente eles só mudaram ali os pilotos, atualizaram os pilotos, as pinturas, colocaram ali o mod de sessão de treinos, mas quando tu vai fazer um modo carreira, continuam as mesmas coisas. Inclusive a fotinho do agente é a mesma do NASCAR Heat 4. Então parece assim, que eles não fazem questão de atualizar as coisas, sabe? Não tem nenhuma novidade, a não ser uma ou outra pista, sabe? Tem o Jeff na Fórmula 1, né? É sempre o Jeff. Trocou, não é mais o Jeff, né? Não é outro? Não lembro, cara, mas eu sei que, pelo menos na dublagem, até o 2021, o cara fala às vezes, Max Verstappen vai largar em primeiro com a sua Toro Rosso, e era uma Red Bull ali, então nem falha, acho que mais da dublagem aqui, né, de reaproveitar o áudio do que mas a supervisão ali tava zero, né, tava ótimo. Mas eu acho que uma coisa que se pode trabalhar, eu acho que você tem razão, assim, não tem muito pra onde correr, quer dizer, tem pra correr na pista, né? Não pra correr. Mas assim, o jogo é isso. Pistas que tem no ano, os carros que tem no ano, os pilotos que tem no ano. Não tem muito o que mais inventar. O Breaking Point lá, esses modos histórias, acho que são algumas coisas que dá pra agregar, mas não é tão interessante assim também, né? Porque no fim a gente quer fazer a nossa história, né? A gente quer montar nossa equipe, montar nossa carreira, a gente desenvolver. E talvez o que falta é o que a gente tem na Netflix, que tem nas notícias, a gente dentro da corrida ali, a gente criar as nossas histórias. Então, por exemplo, uma coisa que seria legal é estatísticas. A gente tá jogando quantas temporadas? São 10 anos lá no My Team que a gente joga. Esses 10 anos, quantas corridas a gente fez? Quantos pódios a gente fez? Esses tipos de estatísticas poderiam ser agregados para que virassem mini-jogos dentro do jogo, entende? Tipo, se eu conseguir ganhar mais
mais 2 corridas eu passo o Verstappen, sabe? Meter um ranking, assim, de quanto... Isso, e continuar somando nessa realidade que a gente vai jogando. Seria alguma coisa interessante, né? De se desenvolver no jogo. Você ter algo a mais, né? Quando tinha carros antigos ali, entre uma corrida e outra no modo carreira, você jogava, sei lá, um desafio de checkpoints, pilotando uma McLaren de 96, por exemplo. Que era legal. Era mais bacana do que ter uma Hot Laps ali da Pirelli, né? Com os carros normais, assim, que... Carros normais, Sim, né? os super esportivos, né? Super esportivos, Eu pulo todas ali no modo carreira, né? Mas é que é meio... Não tem muito a ver, né? Você tá comprando Fórmula 1, pô. É mais específico, né? Não é tipo o automobilista ou igual esse até que o Rodrigo falou, o que é grátis. O R-Factor também? O Race 1, e tem aquele... O Assetto Corsa, por exemplo, que daí ele te permite colocar uma ampla gama ali de carros, circuitos e tipos de corrida, né? É mais específico, né? É que eu acho assim, que se a gente for ver, assim, eu até entendo, se a gente for pegar numa questão de mercado, eles querem aproveitar muito, de repente, a turma que tá vindo agora com a Netflix, né, por causa do DTS, deve ter também uma coisinha ali do Liberty Media também, encher o saco. Deve ter questões mercadológicas ali do pessoal investindo também. A gente nunca sabe o que tem por trás disso, né? Então pode ser como é que a gente pode diversificar esse jogo? Porque eu confesso que se for sempre assim, lançar todo ano um jogo, todo ano, em que se atualiza praticamente os pilotos, mas se mantém o jogo igual... Cara, não tem porquê. Eu acho que hoje a gente tá numa necessidade, não digo a gente, mas de repente as produtoras, necessidade de todo ano ficar lançando alguma coisa nova, que eles acabam pecando nisso. Porque se a gente for ver, assim, nos anos 90 ali, que os outros trouxe. Eu vou falar da Microprose, dos jogos da série Grand Prix. Que o primeiro eu acho que foi lançado em 1991, que foi o Fórmula 1 Grand Prix. Depois veio o Grand Prix 2, que foi lançado em 96, eu acho. Que pegava a temporada de 1994, daí sem o Ayrton Senna e sem o Ratzenberger, já tinha o Coulthard ali, um outro piloto. Depois eles lançaram o Grand Prix 3, que daí também já tinha mais tempo ali, que eu acho que foi em 98 mesmo que eles lançaram. E depois eles lançaram o Grand Prix 4, que foi nos anos 2000, entendeu? Então, se a gente for ver assim, uma média de 4 anos para cada lançamento. Então, tu tem tempo para fazer um negócio diferente. E você pode contemplar todas essas temporadas que passaram, né? Você pode agregar no mesmo jogo. E uma coisa que a série Grand Prix permitia é aquela coisa, sempre tem uns nerds, né, que fazem. O próprio automobilista da Razer Studios, ele foi criado porque os caras criavam um mod pro R-Factor. Sim. Eles criaram um mod, eu acho que de super estilo, alguma coisa assim, de sprint race, e daí os caras foram lá, fizeram sucesso e criaram a Razer Studios, alguma coisa parecida, e contaram essa história. Daí tu chega assim, o pessoal, tinha gente que criou aplicativo, programa pra tu montar carset, pra tu pegar, fazer imagens novas, então, inclusive até pra tu fazer o desenho de carros, então tu tinha ali mod de Fórmula Indy, mod de anos 70, então assim, tu conseguia fazer essas atualizações, entendeu? E era tudo, assim, a galera que fazia por si, tu tinha campeonatos que se faziam com aquela coisa, tu criava um modzinho e colocava ali, então tu tinha essas atualizações feitas pela galera. Sim. Porque era um tempo espaçado, então tu ficava naquela expectativa, pô, como é que vai ser o jogo daqui tanto tempo, né? Quando é que eles vão lançar um próximo? Agora, se tu tem um jogo todo ano, que de repente, esse ano o 2023 vai ter 24 corridas. Tá, o que vai ter no ano que vem de diferente? Quanto que eles vão cobrar no ano que vem? Vai ser R$600? Pois é, mas assim, isso é interessante você falar dos mods e o porquê que isso vira uma prática também, né? Eu lembro muito bem de uma situação, porque eu costumo assistir algumas corridas de youtubers, né? O que eu acompanho mesmo é o Arava, que ele faz o My Team, e ele é sempre assim, a primeira temporada ele faz normal, a segunda ele já começa a fazer pinturas diferentes, ele coloca empresas reais na pintura do carro, com patrocínios reais e tal, e aí começa aquele show de mods, né, o cara, ele já começa a colocar Lotus no meio, Jaguar, muda o nome das equipes, Audi já vai adiantando e tal. Eu comecei a pesquisar como que faria isso, né, como que faz essa modificação, e eu
vi umas pastas, por exemplo, dentro do... Quando você entra lá no jogo, né, onde tá instalado, você vai ver as pastinhas. O 2021, os nomes das equipes estavam igual ao do ano anterior, porque tinha Force India, se não me engano, 2020, que virou Force India Racing Point, e no ano seguinte era só Racing Point. Em 2021 já era Racing Point. Você vai lá na pastinha do jogo do F1 2021, tá o nome Force India na pasta. Ou seja, eles pegaram o mesmo jogo do ano anterior, de base, e mudaram as coisinhas. Eles fizeram um mod e lançaram o jogo de novo. É a mesma coisa do jogo anterior. Era aquela recalchutada ali, né? Então pra eles é cômodo eles relançarem o mesmo jogo com uma modificação ou outra e ganhar dinheiro nesse processo, né? E eles fazem isso de cobrar o olho da cara porque a gente viu que teve bastante gente que comprou. Muita gente compra. E compra e faz o quê? Faz um vídeo reclamando. Sim, pra que comprou? Eu não compro. Mas, eu não compro desde 2021. Inclusive, até já citar, eu tava pesquisando um pouco sobre a aceitação, né, dos jogos. E a maior nota foi do F1 2020. É o que foi mais bem avaliado de todos os das últimas 2 décadas aí, né? E realmente, né, o 2020 ele é bem redondinho o jogo, assim, ele funciona. Eu não lembro de tanto bug nem nada. Já o 2021 já... Não, ele é bem tranquilo. O F1 21 é tipo, até pus no Twitter uma vez, o piloto fala A, o carro vira e fala, que tal você derrapar e perder a traseira aqui? Porque era muito complicado, ele ainda tem esse bug. O 2 tá mais ou menos, o 22, e que te falar também, eu só comprei porque entrou uma promoção, tipo, você tem o 21, você tem o 21, você tem um desconto aqui. E aí já tava rolando uma promoção, então tinha um desconto em cima da promoção. Eu comprei o 22 porque eu achei ali por R$30. Tá bom, dá pra comprar. Tá bom, por R$30. O jogo é do ano passado. O 2019 eu também comprei assim. Já tava pra lançar o 2020. Tu tá R$40, vou comprar. Eu tenho uma regra aqui na minha Steam, que eu só compro jogos abaixo de R$10. Desde que eu comprei do Fórmula 1 2021, que eu paguei acho que 50, 60, uma coisa assim, eu só compro jogos abaixo de R$10. Por exemplo, eu comprei o Mechanic Simulator semana passada, tava R$1,50. O F1 2022 hoje na Steam tá R$249 ainda, 22? Cara. Puta merda. O 22. Meu Deus, que horror, cara. O que os caras têm na cabeça? E a edição dos campeões tá R$349. Tipo, é uma diferença de R$10 pro jogo mais novo, que tá R$359. Não. Só que assim, quando ele entra em promoção, você acha ele por 40, 30, porque ninguém compra. Exato. Aí é aquele saldão pra se livrar, né, de jogos digitais, né? Um saldão pra acabar. Vamos queima de estoque. Queima de chave, né? De chave, de estoque virtual, de chaves pro jogo, né? Não, queima de token, vamos lá. Engraçado, porque o jogo devia ser mais barato ainda porque não tem a mídia física, né? Tipo, não tem que imprimir Deveria, nada. Né? O mínimo que eu espero é que chegar aqui em casa um CDzinho. E um pôster, pelo menos. Mas tu vai chegar em casa e CD, como é que tu vai instalar se os computadores realmente, já o meu já não tem, não dá nem pra instalar. Sacanagem. HD, então. Deixa ali, pelo menos, pra ilustrar ali na parede, né? É que eles estão pensando na sustentabilidade, pessoal. Na sustentabilidade. Claro. Por isso que eles mandam o celular sem carregador agora. Mas cobra o carregador, né? Daqui a pouco eles vão te mandar o jogo sem o jogo. Onde seu jogo tá aqui, ó. A sugestão do código é essa. A EA quase faz isso, né? Passando um pouco sobre os simuladores, então, rapidamente, a gente citou alguns aqui, né? O Automobilista. O Automobilista é o que tem a Stock Car? Sim. É muito legal, né? Tipo, você jogar com carros brasileiros é da hora, pô. Eu tenho os dois. Eu tenho o Automobilista 1 e o Automobilista 2. E eu adoro jogar com a Stock Car, adoro jogar com a Truck. Eles têm Truck. Ah, tem Truck também? Tem Truck, tem a Fórmula V. Tem, inclusive, Fusca. Tu pode jogar a Copa Fusca, tu pode jogar a Copa Uno, tu pode jogar um monte de coisa. Clio, tem Copa Clio? Bacana. Copa Clio, não tem Copa Clio. É muito veloz pra... Mas o Automobilista, assim, o quão simulador ele é? Tipo, ele tem algumas coisas mais casuais, assim. O pessoal, tá, eu não sou muito assim de conceito, o pessoal fala assim que o Automobilista 1, ele é muito mais simulador do que o Automobilista 2, porque são plataformas diferentes, apesar de ser feito pela Razer, o Automobilista 1 pegou como plataforma base o R-Factor, então,
e ele teve muito desenvolvimento ali em cima das categorias nacionais. E, se não me engano, foi o Felipe Batista que falou que a Stock Car do Automobilista 1 é melhor do que a Stock Car do Automobilista 2 e melhor que a Stock Car do próprio iRacing. Então, assim, eles são bem simuladores, assim, porque eles têm, por exemplo, tem muito acerto que tu tem que fazer ali. Então, eles são bem pegados, assim. Bom, você já falou um pouco do iRacing, mas o Assetto Corsa, por exemplo, eu cheguei a comprar e eu não consegui fazer funcionar o volante. E aí eu devolvi, porque eu não paguei R$10. Eu também fiz isso. Eu paguei mais que R$10 e eu falei, não, vou devolver. Eu não cheguei a jogar o Assetto Corsa. Eu não conseguia, eu acelerava, ligava a embreagem, eu tentava trocar, não conseguia, aí apertava um botão, fazia outra coisa, eu falei, dane-se, é muito complexo pra arrumar, até eu arrumar já desisti de jogar. E o R-Factor 2, quem joga é o Max Verstappen. Sim. E você já jogou contra Max Verstappen? Infelizmente não, porque o R-Factor 2 ele também tem a mesma coisa, todos os simuladores têm isso, de comprar conteúdos, né? Sim. Então, e daí assim, tu tem que escolher uma plataforma pra tu investir. Tu não pode ficar investindo em várias. Se tu quer correr, por exemplo, no iRacing, que aqui tem muitos campeonatos no Brasil, cara, fica só no iRacing e joga tuas fichas ali, sabe? Abraça, né? Porque senão tu vai ficar gastando, eu vou gastar R$60 numa pista do iRacing, mas eu vou gastar não sei mais quanto pra comprar um conteúdo de Fórmula E no R-Factor 2, ou de Le Mans no R-Factor 2, e de mais não sei o que no Race Room, e mais não sei o que no Automobilista, entendeu? Fica muita coisa, então tu tem que escolher, né? Então eu escolhi muito o Race Room, que é um negócio que foi o que me atraiu mais. Entendi. Aí eu vou misturar dois assuntos aqui, que um que eu queria falar um pouco era do F1 Manager, porque a partir de agora, desde do ano passado ali, a gente tem um foco nos jogos de Manager, ou no caso o F1 Manager 2022, e agora, hoje quando eu estava preparando a pauta, eu vi que saiu o trailer do F1 Manager 2023, então deve estar saindo por agora aí, no máximo no próximo mês, e ele tem uma pegada legal, porque você consegue contratar piloto e tal, e você só gerencia as corridas, você é um engenheiro, né, do piloto. E eu tenho no celular, todo mundo tem aquele jogo do troninho, né, quando você tá lá, Meu Deus. você fica lá e você tem um joguinho, alguns é o Candy Crush, é o Hay Day. O Dentro já acabou, que tinha que acabar, mas não acabou o jogo. Mas você né? fica lá ainda. E o meu caso é o F1 Clash, que é você tem que disputar contra outro amiguinho, né? E você gerencia a corrida. Que também tá no trono. Que provavelmente também tá no trono. Qual que é a pegada? Você vai ganhando pontos, moedinhas, que você também ganha containers, que você vai abrindo e ganhando cartinhas de pilotos e de peças pro carro. Aí você vai melhorando e competindo contra o amiguinho. O meu problema agora é que eu atingi o meio do jogo. Eu não tô bom o suficiente pra ganhar dos caras do meu nível, da liga que eu entrei, e eu não consigo abrir mais dinheirinhos lá pra eu melhorar o carro. Então, eu tô só tomando uma piaba, não tá dando mais nada. Então, digamos assim, tu é um De Vries do F1 Clash numa AlphaTauri. Não, eu tô mais pra Gunther Steiner. Até porque o meu primeiro piloto é o Hülkenberg e o meu segundo é o Albon. Aí é aquela, sempre dá alguma coisa errada, minha corrida vai pro espaço. Assim. Eu vou apertar pra trocar o pneu, eu aperto o pneu errado, sabe? É esse tipo de coisa, o dedo gordo ali, né? Você vai, tem que pôr o branco. Putz, foi pro foi pro azul, ferrou. Pô, foi pro wet. Pô, era o branco que foi pro wet. É que ficou em cima do outro, 2 vezes já fiz isso. Não mais pra Ferrari, né? No fim, não é mais pra Ferrari. O fica falando do Mequis lá, fica falando do Chave lá, né? Só falou, box in, não, box out. Mas o legal do jogo são os eventos de final de semana. Quando tem corrida, aí tem um evento especial. Daí você tenta entrar num ranking. Você tem o Q1, Q2, Q3, né? São 3 chances de se classificar. Classificando, você vai pra rodada de abertura, que você tem que ficar entre os 50 melhores, pra daí ir pra rodada final, que é no dia do GP. Isso é bem legal, porque daí você se esforça pra tentar ganhar lá as corridas e ter uma pontuação pra entrar no ranking ali, pra você ganhar mais dinheirinhos, né? Não é tão complexo quanto o F1 Manager. Vocês dois jogam o Manager? Quem tinha comentado do que? Eu jogo. Eu não. Eu não sou muito bom nessas, assim, de usar estratégia e tal, então... Você percebeu que eu também não, né? Talvez eu baixe, assim, pra me divertir ali no troninho também, né? Mal vai fazer? Pegar uma hemorroida só, né? Depois, né? Depois de ficar jogando ali, né? Meu Deus, o que aconteceu? F1 Clash.
Mas assim, eu comprei o F1 Manager porque, como eu falei no início do programa, eu gosto bastante dessa questão de estratégia. E fazia tempo que precisava, eu acho que a Fórmula 1 ter um jogo também que tu não fique precisando de outros acessórios, como um volante, como uma placa de vídeo porrada, né, que tu fique comprando conteúdos e tal. Eu achei bem interessante, apesar de ter alguma falha, por exemplo, o 2022, que não tem corridas sprint, né, mas eu achei bem interessante a jogada, até os gráficos são muito bons, tu pode escolher outras câmeras e tal, e uma coisa que eu acho muito bom é que ele não te permite criar uma equipe, porque a gente fica muito naquela de criar uma equipe, só que ele, cara, eu acho assim que o bom é tu pegar uma equipe que já existe e fazer, cara, vamos pegar essa equipe, vamos fazer essa equipe boa, e ele te dá objetivos. Eu tô numa temporada ali, primeira temporada ainda, que eu recomecei já algumas, que é com a Williams, e assim, o objetivo dela é bem aquela coisa assim, ó, é tu chegar em 9º lugar no final da temporada, ponto. Não é aquela coisa assim de que tu tem que chegar em 1º lugar, não, tu sabe que a equipe ela tem uma limitação, que tu não vai conseguir chegar nunca nos pontos, então o que tu vai fazer para que tu consiga atingir esse objetivo? Porque quando tu pega uma equipe e tu monta uma equipe do zero, daí já vem outras coisas que tu fica naquela coisa, mas a minha equipe não foi pra frente, então esse jogo não presta. Não, peraí, vamos... Então assim, tu sabe que se tu pegar uma Ferrari, tu vai ter uma pressão muito maior, mas tu também vai ter um resultado muito melhor. Então isso eu achei muito bacana no jogo, que eu quero ver como é que vai ser o Fórmula 1 2023, desde que eles não cobrem o olho da cara, sabe? Então, já tô olhando aqui, ele tá R$178 na pré-venda. Não pago. O 22 tá R$99, então tá caro ainda, e tá na minha lista aí, quando baixar do 10ão eu aviso. Era pro 23, tá mais ou menos esse preço. Tá puxado. Por fim, pra gente encerrar nossa pauta, eu deixei aqui pra gente falar da galhofa da Fórmula 1, que é o F1 Race Stars, que saiu em 2014. Na verdade, 2012, mas mundialmente saiu em 2014, né? Ele é inspirado ali na temporada 2012. E esse jogo é maluco, é doido de pedra. É o Mario Kart, né? É o Mario Kart da Fórmula 1. Exatamente. Só que é divertido pra caramba. E é uma pena o jogo ser tão velho que ninguém mais joga, pra gente jogar online e tal, sabe? Seria muito, muito legal. Pra você ter ideia, é assim, como é daquela época, a gente tem os pilotos todos cartonizados, que eles parecem os mini crack, sabe? Tem um cabeça. É verdade. Pior que parece mesmo. O carro, ele parece um kart, porque ele é pequenininho. E aí você vai pelo circuito, tem os power-ups ali, você consegue abrir o DRS, chama o safety car, você chama o safety car, daí desacelera os carros, você coloca chuva, e você bate o carro fica meio capenga, você tem que passar pelo box pra melhorar o carro. Aí você tem lá os pilotos, tem o Vettel, Hamilton, Raikkonen, Rosberg, o Weber, Schumacher, o Alonso, Massa. Então tem vários pilotos, até o Maldonado tem. O modelinho do Alonso é ótimo, cara, muito bom, cara. Eu nunca joguei esse jogo, nem sabia que existia, mas eu tô vendo aqui umas imagens, e sabe o que isso aqui tá me lembrando? Vocês conhecem o trabalho do Bruno Mantovani? Não me é estranho. Um cartunista? Já ouvi falar. Ele faz o Pilotuns. Ah, sim. Ele faz o Pilotuns, que são cartoons, assim, e é bem essa coisinha, é o carrinho pequeno, o piloto com capacetão. Me lembrou muito. Eu fui procurar aqui, olha, o que o Mantovani tá fazendo aqui? É muito bom. Mas aí, tem um jogo que poderiam investir, né? Um joguinho desse jeito, assim, que fosse mais galhofão mesmo. Pra celular, né? Hoje em dia seria muito pra celular. Lança isso pra celular, cara. Daí eu vou ter meu joguinho de troninho. Eu troco meu joguinho de troninho. Isoto, te falar, hein? Tenho na biblioteca aqui, hein? Olha lá, eu também vou baixar de volta. Cara, o que é o bonequinho do Alonso é muito legal, cara. O do Alonso e do Vettel é muito bacana, cara. 5 GB só, tá vendo? Maravilha, pô. Cara, se isso aqui sai pro Switch, cara... É um sucesso. Puta merda, acabou também. Sucesso. So box. Então, agradecer a audiência, agradecer a vocês por despenderem esse tempo de conversar com o Box. Depois eu vou querer meu Pix ali. O recado eu quero meu Pix. A gente abona no Apoia-se. Deixa seu recado onde a gente encontra vocês. Bem, vamos lá então. Vou começar aqui meu recado final. Me encontra, né, no Twitter, Push to Cast, né? Como se fosse o Push to Pass. Depois no final ali tu coloca só o
Rentalcast, que eu falo bastante sobre kart rental, falo sobre automobilismo virtual, são os focos que eu tenho, mas de vez em quando eu dou algum pitaco sobre Fórmula 1 e que tais. E também tu encontra no site pushtocast.com.br, que ali também eu faço artigos um pouco mais aprofundados também sobre esses assuntos assim de kart rental, principalmente. Legal. Marcelo? Eu tô aposentado, então só no Instagram, @Marcelo da Cruz, não tenho mais nenhum cast, live, nem nada, né? Tamo aqui. Tava com de Star Wars? Não, mas paramos até a hora, o dia que a gente começou o Zebra Alta, a gente já não participava mais do de Star Wars, então às vezes eu gravo uma live com o Denis ali, tamo junto, Denis, um abraço. Então é isso, segue a gente também nas redes sociais, @castboxboxbox no Twitter, Instagram. Pode mandar seu recado pra gente no podcastboxboxbox@gmail.com. Esse também é a chave do Pix. Se quiserem fazer uma contribuição extra além do Apoia-se, não tenho como pagar todo mês, manda só um cafezinho pra gente, né? Um agrado. Uhum. Então segue a gente no Spotify, se inscreve lá no Google Podcasts e no YouTube, favorita no Deezer, assim você pode receber uma notificação e ser avisado de novos episódios. E é isso. Então até a próxima. Box.